Vamos começar o nosso tour pela Sardenha, cheio de aventuras, contratempos e lugares lindos demais. Chegamos na Sardenha e entramos logo pela porta da frente, a Cala de Volpe, onde ficam os mega iates com ricos e famosos. Eles não ficam aqui por acaso. As praias da região nordeste da ilha são maravilhosas, com água verde esmeralda, o que dá o nome a esta costa. Tem estrutura de restaurante e hotéis além de Olbia, uma cidade com aeroporto e ferry. Bom, a gente acabou de chegar, acabamos de desembarcar para o Google fazer um xixi e eu fiquei impressionada. Primeira praia que a gente vê lixo, tipo assim, separação. Primeira praia que a gente vê bituqueira. E aí várias coisas de tipo não plástico, areia que ó, passaram alguma limpeza. Fiquei chocada com a limpeza. E o azul olhando daqui então, é mais chocante ainda. Dá um look pra vocês verem o quão nítido é isso aqui. É tipo a esmeralda mesmo. Mas antes de continuar, deixa seu curtir no vídeo e compartilhe o link para seus amigos, assim você ajuda o canal a crescer. Agora eu e Paulinha vamos ó, comer uma burrata para ganhar energia para pular nesse mar e aproveitar muito. Viva! Eu e Dona Paula já entramos na água, já curtimos o dia. Quer dizer, tem muito dia pela frente ainda. Mas tá ventando pra caramba, fazia tempo que a gente não pegava uns ventos assim. Viemos tomar um vinhozinho na praia. Coca-Cola do Senhor Roberto. Cãozinho ao fundo. Curtindo a vibe. Beto analisando o vento. Só a gente nessa praia maravilhosa. Tô curtindo a Sardenha. E você, Paula? Também. Tá bem bom aqui. E a hospedagem tá boa também? Tá maravilhosa. Tem que fazer abrir vinho. Pelo menos tem vinho, né? Vai. Vai na fé. Saímos da ancoragem que nós estávamos, ventou pra caramba, a Beto nem dormiu direito. Bom, mas tá ventando em todos os lugares. A gente saiu pra conhecer mais um lugar e possivelmente nós vamos velejar agora, colocar só um pouquinho da genoa, porque tá quanto de vento? 20 nós de vento e estamos velejando a 7. Uhul! Só com a genoa, só um pouquinho da genoa. Lindo! Eu e Paula viemos pra praia tomar um sol por aqui, mas tá ventando demais. A gente pensou em ficar no barco, mas tipo, não dava nem pra entrar na água. Fica aquela... Você entra na água e fica jogando jato na sua cara. E aí, nosso ó, Shogunzinho tá tipo bem... Eu nem consigo ver, mas tipo, tá bem aqui na frente da praia. E essa praia, ela é bem rasinha, tipo, é, sei lá, 100 metros, bem rasa. E uma delícia o lugar. Deu pra curtir o dia. A cidade é muito linda, uma orla toda arrumada para receber turistas. É lindo aqui. Quem toma café e toma sorvete? Sério? Italiano, só pode beber. It only took one kiss to know that you're everything I need. Everything I need. Quando a gente foi fazer um charter em Búzios com o nosso amigo do Labadie, a gente conheceu um casal italiano que, por coincidência, eles estão aqui na Sardenha e eles convidaram a gente pra jantar hoje. E aí, tá, tipo, o mar tá muito ruim. Tá igual ontem, né? Tá aí batendo... Hoje tá um pouco melhor, tá tipo 20 e poucos nós. E aí a gente fala, vamos sair, o mar piora. E aí, como eu tô arrumadinha com vestido, esse é meu look. Aí eu não tinha duas capas de chuva e ela... Esse é o look da Paula. Pra ir jantar. Tá aqui dentro. Pois é, porque senão a gente vai chegar encharcado. E aí esse é nosso look pra gente chegar bonita no restaurante. Depois eu mostro como a gente fica depois. Betinho tá dando uma carburada também, pra deixar o botinho mais cheio.
O Google ganhou uma coleira raiz também, que a dele caiu no mar. Mas o que eu acho muito legal é como é legal essa amizade que a gente faz no mar, né? Tipo, a gente conheceu eles por acaso, a gente foi ajudar o Marcos do Labadi a ser tradutor, né? E aí mantivemos o contato com eles, saímos com eles jantar em Búzios e agora a gente vai se encontrar de novo. Isso é muito legal. Make you wanna run away with me. Do I really make you Agora sim, tudo bem que tá ventando pra caramba, né? Mas ó, Luquinho, ó Paula já, Luquinho do dia, Beto de cor-de-rosa pra combinar. Ah, o Beto é o Luke Saquinho. don't need anyone else, because all I need is you. Oh, won't you run away with me? Oh, Paula hoje vai provar café da manhã da chefe, Tá bonito. da casa, panquequinhas. Aqui ó, Paula com Filadélfia, a gente vai colocar isso aqui ó. Isso aqui é baseado em açúcar, mais gordura trans, mais carboidrato, mas é ó, maravilhoso. I've never felt like this. What are you doing to me? Bom, nós mudamos de ancoragem, a gente tava no Golfo Aranque e aí a gente veio pra um lugar, tipo 2 milhas de distância, que é uma ilha, um lugar mais não tão cidade, bem tranquilo. Tá ventando um pouquinho, mas o que eu queria falar é, saindo de lá, o Beto foi mexer na nossa defensa balão, que fica bem aqui no cantinho, ó. E aí ele viu que a tampa do diesel estava aberta. E aí a gente começou a pensar nas hipóteses, se alguém poderia ter mexido, se a gente de fato esqueceu isso aberto desde o dia que abasteceu, porque a gente abasteceu na quinta e hoje é domingo. Porque a gente já desceu o motor, já colocou o motor, já tirou a defensa de lugar, então a gente falou, meu, não é possível que a gente não tenha visto isso. E aí a gente começou a ver no vídeo que de fato a gente não viu e a tampa do diesel ficou aberta durante todos esses dias. Então assim, comemos bola, deixamos aberta, que a velejada pra cá, pra Sardenha, tipo, quando a gente tava chegando, o mar tava muito ruim. Tava tipo dando pancada e veio muita água, então agora o problema é essa água no combustível e sal e tudo mais. Então agora o Beto está fazendo uma inspeção lá dentro para não ter um problema maior. E aí, amor, o que você vai fazer por aqui? Bom, a primeira coisa, eu vou olhar aqui no Racor, que é um separador de água, a função dele é exatamente essa, né? Porque como a água ela separa do diesel e a água fica embaixo, ele tem um sistema aqui que você consegue pegar essa água e ver se realmente tem água no tanque. E aí, como nunca é fácil, o Beto foi colocar o parafusinho de volta e o parafusinho caiu. E aí ele não estava conseguindo porque o espaço é muito pequenininho por causa dessa madeira que a gente tem com a bateria. Então a gente acabou tirando esse filtro e eu vou mostrar agora. Ó, esse era o diesel que tava lá dentro do filtro. O Beto até achou um pouco escuro. E aí, amor, o que você vai fazer agora? Vou colocar nesse recipiente transparente aqui o diesel pra gente ver se tem água ou não. Colocamos o diesel aqui. Vamos deixar descansar. Mas aparentemente, ó, não tem nada de água. E agora a Beto vai montar o filtro, tudo de volta e colocar no lugar. I'm in the zone. Mudando de lugar novamente, a gente nem desceu em terra, porque a gente não estava conseguindo rosquear o parafuso no Racor. Aí a gente tirou uma arruela e conseguiu rosquear, mas tipo assim, querendo ou não é uma gambiarra, porque tá faltando a arruela e aí a gente fica com medo de entrar ar. Então tá meio parafusado daquele jeito, passamos fita Hellman, enforca gato.
e tá ali preso, mas Beto preferiu já ir direto pra cidade grande, que é Olbia, e nós vamos dormir lá porque daí amanhã ele já consegue resolver essa história aí, porque ficar andando com o parafuso, tipo, não deve estar, acho que a rosca do racor não deve estar boa, alguma coisa não tá legal. E aí já estamos velejando, estamos a 6,5 de velocidade, um ventinho muito bom, então aproveitando aí. Paramos aqui em um pier público em Olbia, que é uma das maiores cidades aqui da Sardenha. E tem vários barcos, ó, aqui tá lotado de barco, aqui também lotado de barco. E aqui toda essa parte é pública, esse estacionamento também é público. Agora eu e a Paula, a gente vai dar um passeio, são quase 8 horas da noite. E a gente vai dar só um rolezinho pra conhecer um pouquinho a cidade aqui. Think of you all the time. I wanna get with you inside the lines. Viemos pedir uma pizza napolitana para a Paula ir embora, pelo menos ter comido uma pizza, né? Eu falei, meu, você não vai embora sem comer uma pizza, não dá. E a cervejinha local, como é que chama mesmo? Iquinusa. Não sei se assim fala. É boa, né? Não é tão forte, achei. Ó, não, melhor de tudo, duas mulheres é Freud, né? A gente tomou um chopão de meio né? litro. Um cada uma. Um cada uma. Aí a gente foi pagar a conta e a Paula, tá faltando chopp. Dele, não, isso é por conta da casa. Fui honesta, cobrei o chopp que não tava na conta e ele falou, não. Nunca fizeram isso comigo com o Beto, sabia? Nunca deram um chopp pra mim quando eu tava com ele. E aí, amor, o que você achou da sua esposa que ganha chopp? Pode ganhar coca pra mim, no mínimo. Vamos ver a cara da pizza agora, né? Por favor, abram pra gente ver se só o chopp é bom. Opa! Ó, a escolha da Paula, bufalina. Só quem mora no barco sabe um presente maravilhoso de se receber. O Daniel, que é marido da Paula, mandou bandeirinhas do Brasil. A nossa já tá, tipo, horrível. A gente vai trocar lá agora. Paula vai fazer as honras de trocar a nossa bandeira. Nossa! Olha o estado. Olha o estado. Só o pó da rabiola. Uou! Bom, agora a gente trocou. Colocamos a bandeirinha novinha, linda. Aí tem que ser do Brasil, porque a tripulação é brasileira. Ali do outro lado tem a bandeira de cortesia, que é do país que você tá. E na popa é a bandeira do país que o barco é registrado. No caso aqui do Shogun, é em Delaware, nos Estados Unidos. Então, por isso que a bandeirinha do Brasil fica só aqui, porque é a bandeira da tripulação, da nacionalidade da tripulação. Uhul! Agora sim! Ouvi de pirangas, vários planos. Não vai cantar? Frederica veio trazer Paula no aeroporto. Boa viagem, foi muito bom. Não chora. Foi muito bom ter você aqui. Vim com a Frederica aqui no supermercado, no Lidl, fizemos uma comprona. E agora nós vamos ajudar o senhor Roberto, que está precisando de ajuda em trocar uma peça que ele estava tentando. Depois de fazer as manutenções necessárias, supermercado e lavar roupa, deixamos Olbia com destino a Tavolara, onde sem querer encontramos barcos brasileiros e um lugar maravilhoso. Mas isso você vai ver no próximo episódio. Se você gostou, compartilhe o vídeo com seus amigos. E se ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Até a próxima semana, tchau e bons ventos!